Paz do Senhor, meu amado irmão, muito obrigado porque você está nos recebendo mais uma vez aqui na sua casa, abriu a janela da sua casa através da Alternativa Gospel. Eu sou o pastor Jean, lá da Igreja do Nazareno, você já sabe, e eu tenho uma honra de receber aqui no nosso programa pela segunda vez o pastor Israel Palma. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos neste dia tão abençoado. Amém. Pastor Israel, como você sabe, bebeu a água do Rio Branco. Quem bebe a água do Rio Branco vai ter que volta, né? E nós vamos fazer muitos trabalhos especiais. Pastor, eu quero começar essa entrevista, né? Falando com o senhor sobre o seguinte, um tema muito importante que é o uso dos dons espirituais, né? Nós conheço muitas pessoas, falo isso lá na igreja, que assim como o irmão, Deus dotou de dons espirituais especiais, revelação, milagres, maravilhas, mas muitas vezes pessoas que no altar é uma coisa e fora do altar não tem vida com Deus. O que é que o senhor acha desse tipo de coisa? Infelizmente, como diz a própria palavra do Senhor, que nos finais dos tempos aconteceria coisas semelhantes. Hoje, na Bahia, onde nós residimos, nós costumamos chamar esse tipo de pessoas de pivete de púlpito. Pivete de púlpito. Isso, e não homem de Deus, porque o homem de Deus, para ser considerado um homem de Deus, ele não basta apenas ele ter um título, ele ter uma credencial de um ministério, de uma convenção, mas ele precisa ter convicção de que de fato ele é um servo de Cristo, e com essa convicção ele vai ter um caráter forjado, e ele será uma pessoa completamente diferenciada, porque ele não só vai pregar, mas ele vai estar vivendo aquilo que Ele prega. E a santidade é um dos maiores princípios. E o Evangelho de Cristo, o verdadeiro, genuíno e cristocêntrico, ele traz isso para o homem, é a transformação, a regeneração e forja o caráter do homem. Então o Evangelho que não muda, o Evangelho que não transforma, não é o verdadeiro Evangelho de Cristo, porque o Evangelho ele traz uma completa transformação, é uma transformação radical. Então se eu como ministro de Deus estou sobre o altar do Senhor, ministrando, ou talvez achando que por ter dons eu já estou salvo, isso é um grande engano de muitos, pois eles acham que talvez por ter dons está bem com Deus. E na verdade o Senhor nos conhece intimamente. Dons é dons, como muitas pessoas até que não servem a Deus receberam o dom da escrita, dom da oratória, da música, e isso não quer dizer por ele ter esses dons que eles são salvos. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso, que hoje, infelizmente, século XXI, a questão do caráter do homem de Deus. Então precisamos analisar hoje de forma minuciosa para não sermos enganados, porque a Bíblia diz que surgiriam tudo isso e enganariam até os escolhidos de Deus. Você falando aqui, né, eu lembrei até do nosso amigo Ed Oliver, que os irmãos já receberam ele aqui 2 vezes, produtor musical muito conhecido, produtor inclusive até do Thales Roberto, né, de algumas músicas do Thales. E ele falando para mim que isso é comum também, né, no meio musical. Às vezes músicos que têm talento enorme, né, às vezes estão aí tocando nas igrejas e tudo, mas a pessoa que não tem vida com Deus, né? E quem não tem vida com Deus não vai subsistir, né, pastor? Não consegue. Não consegue ficar de pé, né? Porque na verdade a vida com Deus é aquele que te sustenta, é a base, na verdade, que sustenta o ministério. Então você pode ser um artista. Então, como artista, você vai ser um grande cantor, você vai ser um grande pregador, mas quando a trombeta soar, como nós cremos no arrebatamento, então essas pessoas correm o risco de ficarem. É isso mesmo. Pastor, me diga aqui uma coisa, eu sei que o senhor prega a palavra de Deus, Deus te usa desde muito cedo, né? Hoje, para você não sabe, o pastor Israel já é casado, ele mora lá na Bahia, né, em Itabuna, é a segunda vez que está aqui conosco em Roraima. Eu conheci ainda lá em São Paulo, na época que morava lá. E tem um filhinho, né, de 10 meses. 10 meses. Eita, tá com saudade, não? Como é o nome do abençoado? É Israel também. Israel, que maravilha! E o pastor Israel, desde muito cedo, ele é usado por Deus, né? Quando começou com 13 anos de idade. Nesse tempo que Deus tem te usado, conta pra gente aí das coisas mais maravilhosas que Deus fez através da sua vida, indo em igrejas, milagres que Deus fez. Amém.
Nesses últimos dias, onde a apostasia, o aumento da iniquidade, o amor de muito tem se esfriado. Nós temos buscado da parte de Deus, não para nos projetarmos na mídia ou sermos famosos, mas temos buscado da parte do Senhor essa intimidade para que os sinais voltem a acontecer como outrora. Porque a palavra do Senhor diz em Hebreus que o nosso Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, mesmo que operou no passado, ele permanece operando nos dias atuais. Só que o homem, ele perdeu a sua essência. Então, nós temos buscado essa essência para que venha assim as pessoas serem atraídas por esta unção, por estes milagres, e por onde temos passado, graças a Deus, que das marcas, ou da marca do evangelho, do verdadeiro evangelho, são os sinais. E os sinais seguirão aos que crerem. E se a igreja de Cristo soubesse o poder que Cristo deu para ela, é um poder que vai além daquilo que nós imaginamos. Porque Jesus Cristo mesmo disse, se nós crermos, poderemos fazer sinais como os que eles fizeram, porém, ainda maiores. Então nós temos buscado isso para que as pessoas possam ser atraídas e através dessa atração de milagres, sinais, prodígios e maravilhas, elas são ministradas pelo Senhor, elas recebem a Cristo. E ultimamente Deus tem se revelado de uma forma muito extraordinária na questão de sinais. Alguns dias atrás estávamos ministrando em uma grande igreja no estado de São Paulo, onde o Senhor Deus tinha ali no culto uma moça que soube que o Senhor cura, que o Senhor liberta, e foi de cadeira para o culto, e quando nós ministrávamos, foram 3 dias de conferência, e nessa conferência Deus curou pessoas de vários tipos de enfermidades, não precisou fazer aquele malabarismo, não precisou fazer aquela encenação toda, porque o nosso Cristo, ele atua de forma natural, ele é sobrenatural, mas age de forma natural, ou seja, não precisa eu fazer nenhum tipo de coisa para atrair a unção dele, simplesmente você tem uma vida consagrada, não que eu seja melhor do que ninguém, mas eu sei a necessidade que hoje nós temos no meio do povo de Deus, devido às coisas que têm acontecido no Brasil e no mundo inteiro, através da própria televisão, tem anunciado um Cristo completamente diferente daquele que de fato ele é. Enquanto nós ministrávamos, esses 3 dias o Senhor Deus manifestou a glória, e no último dia essa moça, ela estava com um problema degenerativo, onde alguns médicos de grandes faculdades tinham tentado diagnosticar o problema, não conseguiram, e lá o Senhor nos deu uma revelação, o porquê do problema, e enquanto nós orávamos, ela começou a jogar as pernas para cima, ou seja, da cintura para baixo ela era morta, ela não podia mover. Então a situação dela ia se agravando mais, ela ia definhar, segundo a medicina, ela ia morrer vegetando. E simplesmente eles deram uma palavra, mas o nosso Deus é quem dá a última palavra na minha vida e na sua vida. E ele não muda. Então quando nós ministrávamos a oração, ela começou a mover as pernas e o pastor tocou no meu ombro, apontou para as pernas dela, eu não sabia do que se tratava, pensei que era uma coisa comum, só que eu não sabia mesmo que ela estava morta da cintura para baixo, e no momento da oração, o Senhor Jesus Cristo curou ela saiu andando para a glória de Deus e voltou para o carro que o trouxe, caminhando, e o nome do Senhor foi glorificado. Glória a Deus, que maravilha, que bênção, que Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, né? Deus é um Deus que faz novas, né? Eu me lembro, você contando aqui, eu me lembro de João, né? E Pedro indo para o templo, né? Amém. E pediram alguma coisa, ele disse, eu não tenho nada, tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Levanta e anda, né? Amém. Coisa maravilhosa. Abacuque disse que Deus faria, né? Faz os sinais que outrora o Senhor fez nos dias de hoje. Pastor, outro tema que eu acho muito importante a gente abordar aqui, porque esse programa é visto por muitas pessoas de várias igrejas. Aliás, é o único programa, né, interdenominacional da cidade. Então, várias pessoas assistem o nosso programa. Nós temos aqui na cidade, ali no Monte Cristo, um lugar onde nós buscamos sempre a Deus e, né, começamos a buscar ali. Hoje, muitas pessoas, muitas igrejas vão lá naquele lugar buscar ao Senhor, né? E eu sei que o senhor tem experiência com isso, de uma vida consagrada, de estar no monte, né? Amém. Já me disse que já vai e fica lá 3 dias no monte. Conta pra gente dessa experiência e como que nós poderíamos ensinar o povo de Deus a fazer isso, a buscar a Deus no monte, em jejuns e em oração, de maneira correta. Como é que nós poderíamos ensinar? Na verdade, existe uma visão de algumas pessoas a respeito do monte. Eles pensam assim,
que buscar Jesus, buscar o Senhor, nós podemos buscar em qualquer lugar. Sim. E lá ele vai estar presente. Então não há necessidade de ir ao monte. Eu até concordo com você nesse pensamento, nessa linha de raciocínio. Porém, são poucos que o Senhor chama para intimidade. E monte é um lugar de intimidade. Monte, na verdade, é um lugar de concerto. Todos que vão ao monte vão no propósito de buscar algo da parte de Deus. O próprio Cristo, quando precisou de um momento com o Pai, ele ia para o monte. Ele orava ao Senhor, ao Pai no monte, e ali o Pai se revelava para ele. E nós praticamente nascemos no monte. Aos 12 anos de idade, quando nós recebemos a chamada, nós fomos para o monte. Lá no monte o Senhor nos concedeu os dons espirituais. Amém. E ao longo desse tempo, nós temos visto a glória do Senhor. Deus tem se revelado. Há uns 2 meses atrás estávamos no monte orando. Enquanto orávamos, uma nuvem espessa desceu no monte, só no lugar onde nós estávamos. Na verdade estava eu e o Senhor, e logo após eu percebi que um moço apareceu, e eu precisava de uma resposta urgente da parte do Senhor. E aquele lugar foi tomado, o Senhor me arremeteu para o tempo em que o povo do Senhor estava no deserto e Deus se revelava de uma forma específica, de uma forma especial, de uma forma marcante. E naquele dia veio essa nuvem e Deus falou de forma audível, onde eu pude ver as estacas, que tinha uma cerca no monte, ela começou a tremer, fizeram uma tenda, essa tenda voou do nada, foi um negócio assim tremendo, e Deus se manifestou. E um moço que estava do outro lado da cerca, após o Senhor falar comigo, a nuvem ela desapareceu rapidamente. E foi quando ele questionou, você viu, varão? Eu perguntei, você ouviu? Ele disse, não, eu vi, mas ouvir não. Então o Senhor Deus desceu no lugar, quem estava viu a glória, mas eu pude ouvir a voz do Senhor e receber uma direção da parte de Deus, e glorificado seja o nome do Senhor por isso, que nós conseguimos assim obter a resposta e tomar a direção correta. Que maravilha, pastor, que experiência, né? A nuvem da glória de Deus desceu literalmente. Conta pra gente da experiência que você estava me dizendo outro dia sobre... Você estava lá no monte e aí apareceu um animal que depois você percebeu que não era bem um animal. Não. Né? Conta pra gente a respeito disso. Graças a Deus, ao longo desse meu ministério, nós temos contemplado a glória de Deus e o mundo espiritual de uma forma completamente diferente daquilo que as pessoas imaginam. Estávamos orando no monte, estávamos em um propósito, e quando nós orávamos eu ouvi um rugido, e de repente quando eu olhei, era como se fosse um lobo, e na minha região ali não tem lobo. E eu olhei e vi que quando ele olhava em direção a mim, era escuro, porém a lua estava bem intensa, então o brilho dela estava muito grande, dava para enxergar algumas coisas. E eu percebi, o olho dele saiu uma luz diferenciada. Só que quando eu olhei, eu parei, porque vi que era um animal, porém não tinha identificado ainda que era algo espiritual. E quando nós continuamos olhando para ele, ele olhou, fitou os olhos em mim, e então eu continuei olhando, foi quando ele falou. Meu pai do céu. Ele perguntou para mim o que eu queria ali, que eu estava entrando em uma causa, em uma área, guerreando uma guerra que não me pertencia, que não era minha. Porque de fato eu estava num propósito por uma outra pessoa, por um outro homem, por um pastor, por um homem de Deus, por um outro pastor, e buscando ao Senhor pela vida dele, pelo ministério, enfim, por outras áreas mais. E foi quando eu percebi que não era um animal, mas era um demônio. E quando ele falava, do nariz dele saía como se fosse fumaça, era um negócio terrível. E aí quando ele falou para mim que não era para eu estar entrando numa guerra, que não era minha, eu percebi quem era, então eu repreendi em nome de Jesus, e logo após houve uma explosão. E quem estava em cima do monte, que eu oro na verdade no limite, eu oro entre o vale e o monte. É um lugar onde Deus se revela para mim, é uma intimidade minha, uma coisa minha. Deus ele se revela de uma forma tremenda neste lugar. Então eu fico ali naquele limite, e as pessoas que estavam no cume do monte vieram para a ponta para ver o que estava acontecendo embaixo, aquela explosão que parecia uma bomba. E na verdade não era uma explosão comum, era Satanás não resistindo o poder e a unção que estava sobre nós, a autoridade que o Senhor Jesus nos delegou. Isso não é exclusividade minha nem sua, é para todo aquele que crê. No nome do Senhor Jesus Cristo expulsaremos demônios, falaremos em novas línguas, e em nome de Jesus os sinais acabam nos seguindo. Aleluia, que experiência maravilhosa. Pastor, nosso programa está chegando ao fim, nós temos um tempinho só. Eu gostaria que o senhor deixasse para nosso telespectador
Que palavra você poderia deixar para aquela pessoa que está precisando de um milagre hoje? O apóstolo João, ele no capítulo de número 1, ele narra, para mim, um texto muito interessante, quando ele revela Cristo lá no princípio. Ele diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O interessante é que esse verbo que ele se refere, não é o verbo da conjugação, mas é, no latim, o verbulum. Verbulum, que significa um sonho em que você verbaliza, como Deus lá no início de tudo. Quando ele olha para Eva e diz que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Primeira coisa, quando nós vemos esse texto, nós entendemos que o sonho, ele começa aqui, na imaginação. Você imagina o sonho, você tenta vislumbrar um sonho, algo que você quer realizar, algo que você quer conquistar. Logo após, ele desce para o seu coração. E quando ele desce para o seu coração, automaticamente, você traz ele à sua boca, onde nós chamamos de verbo, verbalizar. Você verbaliza aquele sonho. E uma vez que você verbaliza o sonho, como o próprio João diz, Deus primeiro imaginou, ele pensou em um projeto para resgatar a raça humana das garras de Satanás após a queda do homem. Então ele verbaliza. Após ele verbalizar, ele imagina, ele verbaliza, e após verbalizar, aquele, como o próprio João diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, o sonho que você tem, primeiro você imagina, você imagina você vivendo aquilo, você conquistando aquilo, você imagina você chegando em determinado lugar. Aí, agora, quando você imagina, você lembra que você tem um Deus que pode fazer coisas extraordinárias. Aí eu te dou um conselho, quando você pensar, permite descer o seu coração. Aleluia. Saiba de uma coisa, pensamento, ele passa, mas sonho tem que ser realizado. Então desejo também passa, porém o sonho tem que ser realizado. Então se você tem um sonho, não é apenas um desejo, creia. Verbalize nessa hora, nesse momento mesmo. Diga, Senhor, eu preciso disso. E logo quando você verbalizar isso, esse verbo vai se tornar carne. Mas carne como? Vai se materializar. Vai sair, que era um pensamento, era um desejo, um sentimento que veio forte no seu coração. Agora você vai apalpar, você vai tocar, você vai conseguir sentir tanto o cheiro como sentir de forma plausível a bênção de Deus sobre a sua vida. Amém. Então assim como João diz que aquilo que era apenas uma palavra se fez carne, aquilo que foi um sonho imaginado, que foi verbalizado por Deus, agora se tornou carne, assim na sua vida não será diferente. Então comece nesse momento, em nome de Jesus Cristo, a verbalizar os teus sonhos, os teus projetos. Diga, Deus, eu preciso disso. Deus, eu quero isso. Você tem um pai, e esse pai cuida de você. E esse pai, o maior desejo dele é te honrar, é te abençoar. Então comece a verbalizar nesse momento. Você pode dizer, mas pastor, isso é impossível acontecer na minha vida. Isso é algo que jamais, eu não tenho condições, não tem quem possa patrocinar. Ei, tu tem um Deus que patrocina a bênção, tu tem um Deus que patrocina milagre, tu tem um Deus que patrocina a vitória, e neste dia, eu declaro sobre a sua vida em nome de Jesus, legalidade espiritual, onde você vai verbalizar os teus sonhos, os teus projetos, independente de qual seja a área, financeira, física, sentimental, conjugal, familiar, não importa a área, você tem um Deus que te deu legalidade, você tem um Deus que te deu autoridade, você tem um Deus que te deu a chave dos céus. Aleluia. Você pode abrir a porta agora, falar com Ele, e em nome de Jesus, ainda este ano, você vai tomar posse dessa vitória. Alguém disse para você, esse ano não há mais tempo. Aí você começou agora a imaginar pro próximo ano, dizendo, não, tá bom, então já que esse ano não vai dar certo, então vou pensar pro próximo ano. Ei, o meu Deus é o Deus do já. Glória e Ele diz que neste dia, você pode verbalizar que em nome de Jesus, ainda por esses dias, você vai tomar posse da vitória. Pastor, e quando virar o ano, eu vou criar projetos? Não. Você vai agradecer a Deus pela vitória. Aleluia. Porque alguém disse para você que você não é capaz. Alguém disse para você que você não vai conseguir. Mas você tem um Deus que Ele diz para você, eu te dei poder. Glória eu te dei a Deus. Autoridade. Aleluia. E no meu nome você pode todas as coisas. Então neste dia, abra a sua boca. Verbalize sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu irmão, sobre o seu pastor, sobre o seu ministério, e prepare o teu coração. Porque algo extraordinário da parte
de Deus irá acontecer e quem te conhece vai ficar boca aberta e vai tentar entender como você conseguiu isso. E você vai dizer, eu tenho um Deus que me deu poder, que me deu autoridade. Eu imaginei, eu sonhei, eu projetei, eu verbalizei e ele concretizou a minha vitória. Glória em nome de Jesus. Deus, aleluia. Pastor, senti unção aqui nesse lugar, meu Glória irmão. Olha aí, tome posse da palavra de Deus. Eu vou até fazer um desafio para você, ó. Eu sei que Deus vai fazer. Amém. O Alexandre vai colocar aqui o telefone de contato, o e-mail de contato. Você vai nos escrever, você vai nos ligar, falando do milagre que Deus fez na sua vida através dessa palavra. E vou convidar você para fazer uma entrevista com você aqui, no Alternativa Gospel, sobre aquilo que Deus fez na sua vida. Que Deus te dê um fim de semana abençoado. Que a palavra do Senhor encontre morada no seu coração e que você encontre uma igreja para congregar nesse fim de semana. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.